Atenção! Se você é daqueles que confiam cegamente em quem amam, este vídeo fará você tremer. Antes de começar, conte-nos nos comentários de qual país você está nos assistindo. Adoramos saber onde está a nossa família global. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias épicas de vingança e justiça. O silêncio após um "eu também te amo" deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, tornou-se o instante exato em que meu mundo explodiu como um ovo contra o cimento. Eu ainda segurava o telefone no ouvido, esperando o familiar clique da desconexão, quando a voz do meu marido, Marcos, voltou a ressoar. Mas desta vez, ele não estava falando comigo. Ela engoliu tudo, não foi? Disse Marcos com aquele tom satisfeito que eu havia confundido com felicidade em nosso casamento. A história da viúva inconsolável será perfeita quando chegar a hora. O sangue gelou em minhas veias. O telefone tremia na minha mão quando outra voz se juntou à conversa. Uma voz que me fez sentir o estômago despencar. A apólice de seguro é sólida, disse meu meio-irmão, Renato, suas palavras me cortando como estilhaços de vidro. 2 milhões, mais as propriedades da herança. Uma vez que ativemos a cláusula sobre a instabilidade dela, tudo será transferido sem problemas. Eu apertei o telefone mais forte no ouvido, meu coração batendo tão forte que temi que eles pudessem ouvir através da conexão. A cozinha ao meu redor, nossa cozinha com suas alegres paredes amarelas e a xícara de café que Marcos havia me comprado no nosso aniversário. De repente, pareceu um cenário, falso e vazio. A mudança de medicação foi genial, continuou Marcos, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. O Dr. Freitas pensa que está ajudando-a com a depressão, mas essas pílulas a farão ficar paranoica, errática. Mais algumas semanas e teremos toda a documentação de que precisamos. Minhas pernas cederam. Eu desabei contra o balcão da cozinha, o granito frio contra minhas costas, enquanto o telefone escorregava dos meus dedos dormentes. Mas eu ainda podia ouvi-los falar, suas vozes flutuando do dispositivo que havia se tornado uma janela para minha própria destruição. E Sofia? Perguntou Renato. Ela tem feito perguntas sobre o fundo fiduciário? Que se dane, minha irmã não será um problema, replicou Marcos com desdém. Ela está muito ocupada com a própria vida para investigar a fundo. Além disso, uma vez que Camila for internada, Sofia ficará agradecida por cuidarmos de tudo. Internada? A palavra me atingiu como um golpe físico. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Eles estavam planejando me declarar mentalmente incompetente e me prender. Olhei para o frasco de pílulas no balcão, aquele que o Dr. Freitas havia me receitado há apenas 3 semanas, aquele que Marcos havia tanto apoiado, trazendo-me água todas as manhãs, certificando-se de que eu tomasse meu remédio com o café da manhã. As pílulas que vinham me fazendo sentir confusa, desconectada, como se estivesse vivendo minha vida através de um vidro grosso. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há quanto tempo meu marido vinha me envenenando lentamente enquanto me beijava de boa noite? Há quanto tempo meu meio-irmão, o rapaz que eu havia ajudado a criar depois que meu pai se casou com a mãe dele, vinha planejando roubar tudo o que meu pai havia me deixado? A conversa continuou, mas as vozes deles pareciam vir de debaixo d'água agora. Ouvi fragmentos. O advogado, procuração, nunca vai perceber. Cada palavra era outro prego no caixão da vida que eu pensava estar vivendo. Meu nome é Camila Salles, e até 3 minutos atrás eu pensava ser uma mulher lutando contra a depressão após perder meu pai, apoiada por um marido amoroso e uma família atenciosa. Agora eu sabia que era uma presa, e os caçadores vinham me rondando por meses.
Obriguei-me a respirar, a pensar. O telefone ainda estava conectado. Eles ainda não sabiam que eu podia ouvi-los. Pela primeira vez em semanas, minha mente se sentiu afiada, clara. Provavelmente porque eu havia esquecido de tomar minha medicação, na pressa de ir para minha consulta de terapia. Terapia. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. O Dr. Freitas, que havia sido tão rápido em receitar medicamentos, tão ansioso para documentar meus episódios. Quanto Marcos estava pagando a ele? Ou era Renato quem estava movendo os pauzinhos? Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que a conversa deles havia sido. Então, me sentei na minha cozinha, a cozinha onde Marcos me fazia café todas as manhãs, onde Renato jantava aos domingos conosco, onde eu havia me sentido segura e amada. E comecei a planejar. Eles pensaram que estavam caçando uma corça ferida. Não tinham ideia de que haviam acordado uma loba. Na manhã seguinte fiz algo que não fazia há semanas. Fingi tomar minha medicação. Marcos me viu engolir a pílula com seu habitual sorriso de preocupação. A mesma expressão que ele havia usado quando segurou minha mão no funeral do meu pai, quando prometeu cuidar de tudo. "Como você se sente hoje, querida?" perguntou, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto com dedos que agora pareciam gelo contra minha pele. "Melhor", menti, forçando-me a inclinar-me para o toque dele. "A névoa está se dissipando um pouco." O sorriso dele se contraiu quase imperceptivelmente. "Isso é maravilhoso. Mas lembre-se do que o Dr. Freitas disse. A recuperação não é linear. Você pode ter alguns dias ruins pela frente, preparando o palco para meu inevitável colapso." "Que atencioso da sua parte." "Eu sei", disse suavemente. "Eu só sou grata por ter você, cuidando de tudo. Não sei o que faria sem você." As palavras tinham gosto de cinzas na minha boca, mas a expressão de Marcos relaxou. Ele beijou minha testa e eu tive que lutar para não me afastar. "Eu sempre vou cuidar de você, Camila. Sempre." Depois que ele saiu para o trabalho, cuspi a pílula na palma da minha mão e a joguei no vaso sanitário. Depois liguei para dizer que estava doente no meu trabalho na galeria de arte. Um emprego que Marcos vinha me encorajando a deixar, alegando que o estresse era demais para meu estado frágil. Eu tinha trabalho a fazer. Minha primeira parada foi o banco. Eu havia deixado Marcos cuidar das nossas finanças desde a morte do meu pai, muito enlutada e medicada para me preocupar com dinheiro. Mas eu ainda tinha acesso às minhas contas e precisava ver exatamente o que vinha acontecendo com minha herança. Os números na tela embrulharam meu estômago. Transferências, saques, mudanças de investimento, tudo autorizado com minha assinatura eletrônica. Exceto que eu nunca havia autorizado nada disso. Marcos vinha movendo sistematicamente meu dinheiro, pequenas quantias no início, depois quantias maiores, à medida que minha depressão piorava e eu me envolvia menos nas decisões diárias. "Senhora Salles?" A gerente do banco, a senhora Menezes, apareceu ao meu lado. "Está tudo bem? Você parece pálida." Eu me virei para ela, esta mulher que conhecia minha família há anos, que havia ajudado meu pai a estabelecer meu fundo fiduciário quando completei 25 anos. "Senhora Menezes, preciso perguntar algo e preciso que você seja completamente honesta comigo." Ela assentiu, a preocupação sulcando suas feições. "Meu marido esteve aqui recentemente?" "Fazendo mudanças nas minhas contas." Sua expressão mudou, ficou cautelosa. "Senhora Salles, talvez devêssemos discutir isso no meu escritório." O escritório privado parecia um confessionário enquanto a senhora Menezes fechava a porta atrás de nós.
Ela se sentou na minha frente, as mãos cruzadas sobre a mesa, e eu pude ver o conflito em seus olhos. Seu marido tem procuração, disse ela com cautela. A papelada foi apresentada há 6 semanas após após a senhora começar a ter dificuldades. Que dificuldades? O incidente aqui no banco. A senhora não se lembra? O sangue gelou. Que incidente? O rosto da senhora Menezes se enrugou com simpatia. Ah, querida, a senhora veio muito alterada, chorando sobre pessoas que estavam a seguindo, insistindo que alguém estava tentando roubar seu dinheiro. A senhora estava... Bem, a senhora parecia muito confusa. Seu marido veio buscar a senhora e, na semana seguinte, ele trouxe os documentos de procuração assinados pela senhora e testemunhados pelo Dr. Freitas. A sala girou ao meu redor. Agarrei os braços da minha cadeira, lutando contra uma onda de náuseas. Eles me drogaram. Eles me trouxeram aqui em um estado vulnerável e então usaram meu colapso como justificativa para tomar o controle das minhas finanças. Senhora Menezes, eu disse, minha voz mal era um sussurro. Eu preciso que a senhora congele todas as minhas contas. Agora mesmo. Eu não posso fazer isso sem... Sem o quê? Sem a permissão do meu marido? Eu me inclinei para a frente, deixando que ela visse o desespero nos meus olhos. Essa procuração foi obtida sob falsos pretextos. Eu estava sob a influência de drogas. Ela me encarou por um longo momento e eu pude vê-la sopesar minhas palavras contra o que havia testemunhado semanas atrás. Finalmente, ela estendeu a mão para o telefone. Eu vou ligar para o Dr. Freitas, disse ela. Se a senhora estiver tendo outro episódio... Não! Eu me levantei tão rápido que minha cadeira rolou para trás. Não ligue para ele, por favor, ele faz parte disso. Mas ela já estava discando. Eu assisti impotente enquanto ela falava em voz baixa, descrevendo meus delírios paranoicos e meu comportamento errático. Quando ela desligou, sua expressão havia endurecido. O Dr. Freitas está a caminho, disse ela, e eu liguei para o seu marido. Ambos estão muito preocupados com a senhora. Eu estava encurralada. Se eu ficasse, eu seria internada em questão de horas. Se eu fugisse, eu apenas confirmaria a narrativa deles de que eu estava instável. Mas eu não podia deixá-los vencer. Não quando eu estava tão perto de compreender o alcance total da traição deles. Eu preciso usar o banheiro, eu disse. A senhora Menezes hesitou. Depois assentiu. Claro. Mas Camila, por favor, não faça nada precipitado. Sua família ama a senhora. Eles só querem ajudar. Eu sorri para ela. O mesmo sorriso confiante que eu vinha dando a Marcos por meses. Eu sei, eu volto já. O banheiro do banco tinha uma janela que dava para o beco atrás do prédio. Era um passo estreito e eu arruinei meu vestido favorito ao escalar. Mas consegui sair bem quando ouvi a voz de Marcos no hall, aquele tom de marido preocupado que ele havia aperfeiçoado. Eu tinha talvez 1 hora antes que eles percebessem que eu havia fugido e começassem a me procurar. Eu precisava de ajuda e precisava dela, de alguém que eles não esperariam. Eu precisava de Sofia. Minha cunhada morava a 20 minutos de distância em um bairro que gritava perfeição suburbana, em Moema. Sofia sempre foi a pragmática, a cética, que fazia perguntas difíceis e não aceitava respostas fáceis. Se alguém acreditaria em mim, seria ela. Mas quando ela abriu a porta de sua casa e me viu parada ali, despenteada e de olhos arregalados, sua expressão mudou imediatamente para preocupação. Camila, o que aconteceu? Marcos ligou. Ele disse que você teve um episódio no banco. Ele já te ligou? Meu coração afundou. Claro que ele ligou.
Eles estavam cobrindo todas as suas bases. Entre, disse Sofia, me levando para sua sala imaculada. Você parece terrível. Qual foi a última vez que você comeu algo? Eu não conseguia me lembrar. A medicação vinha suprimindo meu apetite por semanas. Sofia, eu preciso que você me escute. Realmente escute. Marcos e Renato estão tentando me internar para poderem roubar minha herança. Ela se sentou na minha frente, o rosto cuidadosamente neutro. Essa é uma acusação muito séria. Eu os ouvi falar. Marcos esqueceu de desligar o telefone depois da nossa ligação de ontem, e eu ouvi tudo. Eles vêm me drogando, Sofia. As pílulas que o Dr. Freitas me receitou não são antidepressivos. Elas estão me deixando paranoica e confusa para que eles possam alegar que sou mentalmente incompetente. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto. Você sabe como isso soa, não é? Como os delírios de uma mulher mentalmente doente. Eu sei. É exatamente isso que eles esperam. Eu me inclinei para a frente, agarrando suas mãos. Mas você me conhece, Sofia. Você me conhece há 8 anos. Eu já menti para você? Eu já fui outra coisa senão racional e sensata? Ela apertou minhas mãos suavemente. Não. Mas o luto pode mudar as pessoas, Camila. E a depressão? Eu não estou deprimida. As palavras explodiram de mim, mais alto do que eu queria. Quer dizer, eu estava triste por papai. Claro que sim. Mas eu não estava suicida, nem delirando, nem nada das coisas que Marcos vem dizendo às pessoas. A única vez que me senti louca é quando eu vinha tomando essas pílulas. O telefone de Sofia vibrou. Ela olhou para ele e eu vi o nome de Marcos na tela. Não atenda, por favor, eu implorei. Por favor, apenas me dê 5 minutos para provar o que estou dizendo. Ela hesitou, depois rejeitou a chamada. 5 minutos. Eu peguei meu telefone e mostrei a ela o aplicativo do banco, as transferências e saques que vinham acontecendo sem meu conhecimento. Depois mostrei a ela o frasco de pílulas, explicando o quão insistente Marcos havia sido com meu horário de medicação. Tudo isso poderia ser explicado, disse Sofia, mas sua voz estava menos segura agora. Talvez Marcos estivesse apenas tentando ajudar a administrar suas finanças enquanto você estava de luto. E a medicação então explique isso. Eu reproduzi a gravação que eu havia feito da ligação telefônica de ontem. Eu tinha sido inteligente o suficiente para começar a gravar no momento em que percebi que Marcos não havia desligado. O rosto de Sofia ficou branco enquanto ela ouvia a voz de seu irmão discutindo minha instabilidade e o dinheiro do seguro. Quando a voz de Renato se juntou falando sobre ativar cláusulas e transferir ativos, ela parecia que ia vomitar. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, Camila, eu sinto muito. Eu não tinha ideia. Você acredita em mim? Como não acreditaria? Essa é a voz de Marcos, clara como a água. Ela se levantou, caminhando até a janela. Mas isso é criminoso. Precisamos chamar a polícia. Com que provas? Uma gravação que poderia ser descartada como falsa? Minha palavra contra um médico respeitado e meu marido enlutado? Eu balancei a cabeça. Eles vêm planejando isso há meses, Sofia. Eles têm documentação, testemunhas, históricos médicos. E quando a polícia resolver tudo, eu estarei trancada em uma clínica psiquiátrica e eles terão esvaziado todas as contas. O telefone de Sofia vibrou novamente. Desta vez era Renato. Ele está ligando para você agora também, eu observei. Eles estão coordenando a busca. Ela rejeitou a chamada, mas eu pude ver as engrenagens girando em sua mente. O que você quer fazer? Eu quero destruí-los, mas preciso de ajuda. E preciso de alguém em quem eles confiem para me ajudar a fazer isso. Sofia me encarou por um longo momento. Depois assentiu lentamente.
O que você precisa? O plano que traçamos era simples em conceito, mas complexo em execução. Sofia ligaria para Marcos. Ela diria que eu havia tido uma crise em sua sala de estar e o convenceria de que eu precisava de uma intervenção psiquiátrica imediata. Ela sugeriria me levar para o consultório do Dr. Freitas, onde Marcos poderia assinar os papéis de internação. Enquanto isso, eu estaria reunindo provas. Isso é incrivelmente perigoso, advertiu Sofia enquanto me ajudava a subir na parte de trás de seu SUV. Eles não vão me pegar, eu disse, embora meu coração batesse forte contra minhas costelas. Marcos pensa que estou tendo um surto psicótico. Ele não esperará que eu esteja pensando com clareza suficiente para investigar. Sofia me levou até o prédio de escritórios de Marcos e me deixou no estacionamento. Eu tinha talvez 2 horas antes do falso encontro no consultório do Dr. Freitas. 2 horas para encontrar provas do que eles vinham planejando. O escritório de advocacia de Marcos ocupava 3 andares de um arranha-céu no centro de Belo Horizonte. Eu já havia estado lá dezenas de vezes para festas de escritório e jantares com clientes. Então, o segurança me reconheceu e me deixou passar, sem perguntar. Senhora Salles, como a senhora está? Marcos mencionou que a senhora estava indisposta. Muito melhor. Obrigada, Javier. Eu só preciso pegar algo no escritório de Marcos. A secretária de Marcos estava almoçando. A porta do escritório dele estava destrancada. Eu deslizei para dentro e imediatamente fui para o computador dele. Ele sempre foi descuidado com senhas, usando a mesma combinação da nossa data de aniversário e o sobrenome de solteira da mãe dele para tudo. O que encontrei nos arquivos dele fez minhas mãos tremerem de raiva. Havia e-mails de 6 meses atrás, conversas com Renato sobre a situação da Camila. Eles vinham planejando isso desde antes do funeral do meu pai, esperando no momento certo para atacar. Havia comunicações com o Dr. Freitas sobre protocolos de medicação, discussões sobre dosagens e efeitos colaterais. Havia documentos falsificados com minha assinatura, formulários de seguro que eu nunca tinha visto, e um cronograma detalhado para minha deterioração mental. Mas o pior foi a pasta rotulada Planos de Contingência. Dentro havia fotografias minhas tiradas sem meu conhecimento, fotos minhas despenteada e confusa, claramente tiradas durante meus piores dias medicada. Havia declarações de testemunhas de pessoas que eu nunca havia conhecido, alegando ter observado meu comportamento errático. Havia até mesmo uma nota de acidente falsa, escrita com uma fonte que imitava minha caligrafia. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Eles estavam planejando me destruir tão completamente que ninguém acreditaria na minha versão da história. Copiei tudo para um pendrive. Minhas mãos tremiam enquanto eu trabalhava. Então encontrei algo que gelou meu sangue. Uma apólice de seguro de vida que eu nunca havia assinado, com Marcos como único beneficiário. A indenização por morte era de 5 milhões de reais. Eles não estavam planejando me internar indefinidamente. Eles estavam planejando me internar o tempo suficiente para estabelecer um padrão de doença mental. E então, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia. Eles estão ficando suspeitos. Termine agora. Eu guardei o pendrive no bolso e estava prestes a sair quando ouvi vozes no corredor. A voz de Marcos e a de Renato. Eles estavam voltando mais cedo. Eu olhei freneticamente ao redor em busca de um lugar para me esconder, mas o escritório de Marcos era muito aberto, muito exposto. As vozes estavam se aproximando. Desesperada, eu me abaixei debaixo da mesa dele, enfiando a cadeira para me esconder
bem quando a porta se abriu. Eu te disse que deveríamos ter agido mais rápido, dizia Renato. Ela está ficando muito suspeita. Aquela cena no banco poderia ter estragado tudo. Relaxe, respondeu Marcos, e eu o ouvi se ajeitar em sua cadeira diretamente acima de mim. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Sofia já a pegou. Ela provavelmente está sedada e a caminho da clínica do Freitas enquanto falamos. E se ela tiver provas? Marcos riu. Um som que me gelou até os ossos. Provas de quê? Dos delírios paranoicos de uma mulher mentalmente instável? Mesmo que ela tivesse provas, quem vai acreditar nela? Nós temos documentação médica de meses, temos testemunhas, temos a própria família dela apoiando nossa versão dos fatos. Eu coloquei a mão na boca para evitar fazer barulho. O pendrive no meu bolso parecia estar queimando o tecido. Além disso, continuou Marcos, uma vez que ela for internada, não importará o que ela pense ter ouvido. Freitas a terá tão medicada que ela não se lembrará nem do próprio nome, muito menos de alguma teoria da conspiração sobre seu marido amoroso. E a fase final? Perguntou Renato. 6 meses, talvez menos se pudermos acelerar o declínio dela. Um trágico acidente na clínica psiquiátrica, provocado pela esmagadora culpa de suas acusações paranoicas contra as pessoas que mais a amavam. Muito triste, muito crível. Eu mordi meus nós dos dedos com tanta força que senti o gosto do sangue. Eles estavam planejando tirar minha vida e fazer parecer que eu mesma havia feito isso. A apólice de seguro de vida pagaria, a herança seria transferida para Marcos como meu viúvo, e Renato receberia sua parte por ajudar a orquestrar minha destruição. E Sofia? Perguntou Renato. Ela parecia realmente preocupada hoje. Sofia sempre foi sensível. Assim que Camila se for, ela ficará agradecida por termos lidado com uma situação tão difícil. Ela pode até nos agradecer por darmos um fim ao sofrimento dela. Meu telefone vibrou contra minha perna. Uma mensagem de texto. Eu não podia checar sem o risco de ser descoberta, mas eu sabia que devia ser Sofia perguntando onde eu estava. Devemos ir, disse Marcos finalmente. Freitas está nos esperando e eu quero estar lá quando a trouxerem. Eu preciso interpretar o marido devastado com perfeição. Eu ouvi o arrastar de cadeiras, passos se movendo em direção à porta. Depois a voz de Marcos novamente, mais perto agora, como se estivesse olhando para sua mesa. Sabe qual é a parte mais bonita? Ela realmente acreditava que ele a amava. Até o fim ela confiou completamente em mim. Eu quase sinto pena dela. Quase. Bem, ela vale 7 milhões de reais. Isso compra muita simpatia. Eles se foram, as risadas deles ecoando no corredor. Eu fiquei debaixo da mesa por mais 5 minutos, garantindo que eles realmente tivessem ido embora antes de sair cambaleando com as pernas trêmulas. 7 milhões de reais. É isso que minha vida valia para eles. É isso que o amor do meu pai, minha confiança, meus votos de casamento significavam no cálculo deles. Eu chequei meu telefone. 3 mensagens de texto perdidas de Sofia, cada uma mais urgente que a anterior. Onde você está? Eles estão fazendo perguntas. Eu disse a eles que você foi ao banheiro, mas eles estão ficando suspeitos. Camila, eles sabem que você não está aqui. Marcos está furioso. Saia daí agora! Saia! Eu corri. Cheguei ao estacionamento bem quando o SUV de Sofia cantou o pneu na esquina. Eu me joguei no banco do passageiro e ela pisou no acelerador antes que eu sequer fechasse a porta. O que aconteceu? Ela ofegou. Marcos me ligou gritando, dizendo que você nunca esteve na minha casa, que eu estava mentindo para ele. Nunca o ouvi assim antes, porque a máscara dele está caindo.
Eu disse, ainda ofegante. Sofia, é pior do que pensávamos. Eles não estão apenas planejando me roubar, eles estão planejando tirar minha vida. Eu contei a ela tudo o que eu havia ouvido. Eu mostrei a ela os arquivos que eu havia copiado. Sofia parou em um estacionamento vazio e ficou olhando para as provas, o rosto pálido de choque. Temos que ir para a polícia agora, ela disse. Isso é uma tentativa de tirar sua vida. Ainda não tentaram realmente acabar comigo. E olhe da perspectiva de um policial. Uma mulher com problemas de saúde mental documentados, alegando que seu marido e meio-irmão estão tentando tirar sua vida por dinheiro. A mesma mulher que acabou de invadir o escritório do marido e roubou arquivos confidenciais. O telefone de Sofia tocou. O nome de Marcos piscou na tela. Atenda, eu disse, mas coloque no viva voz. Ela aceitou a chamada com dedos trêmulos. Sofia, graças a Deus. A voz de Marcos encheu o carro e, ouvindo-a agora, eu pude detectar a falsa preocupação para a qual eu estive cega por meses. Camila está com você? Ela está tendo um episódio grave. Ela invadiu meu escritório. Ela tem feito acusações ultrajantes. Eu não sei onde ela está, mentiu Sofia suavemente. Ela deixou minha casa há horas. Ela parecia realmente assustada. E se ela se machucar? É exatamente o que eu temo, disse Marcos, e eu tive que admirar a atuação dele. Ele soava como um homem genuinamente aterrorizado pela segurança de sua esposa. O doutor Freitas pensa que ela pode estar tendo um surto psicótico completo. Precisamos encontrá-la antes que ela faça algo irreversível. Você chamou a polícia? Estou prestes a fazer isso. Sofia, se ela entrar em contato com você, não tente raciocinar com ela. Apenas me ligue imediatamente. No estado atual dela, ela pode ver você como parte de qualquer conspiração que ela pense que está acontecendo. Depois que Sofia desligou, ficamos em silêncio por um momento. Eles vão fazer você ser declarada uma pessoa desaparecida, disse Sofia finalmente. Provavelmente perigosa para si mesma e para os outros. Todo policial na cidade estará procurando por você. Então eu preciso desaparecer. Mas primeiro, eu preciso garantir que essa evidência chegue a alguém que possa usá-la. Quem? Se não podemos confiar na polícia. O advogado do meu pai, Rodrigo Fontes. Ele é quem estabeleceu meu fundo fiduciário. Quem conhecia os desejos do papai melhor do que ninguém. Se alguém pode me ajudar a navegar isso legalmente, é ele. Sofia assentiu e ligou o carro. Onde ele mora? Ele não mora. Ele morreu há 3 meses. O rosto de Sofia se contraiu. Então quem? A filha dele, Tatiana Fontes. Ela assumiu o consultório dele. Eu peguei meu telefone e comecei a procurar. Ela é jovem, mas dizem que é brilhante e não tem nenhuma conexão com Marcos ou Renato. Ela pode ser nossa única chance. Dirigimos pela cidade até os escritórios de advocacia Fontes, um pequeno consultório instalado em uma mansão vitoriana convertida. Tatiana Fontes não era nada do que eu esperava. Ela não devia ter mais de 30 anos, com cabelo curto, ruivo e olhos verdes penetrantes que pareciam captar tudo de uma vez. Senhora Sales, ela disse levantando-se de trás da velha mesa de seu pai. Sinto muito por saber do seu pai. Ele falava frequentemente da senhora. Senhora Fontes, eu preciso da sua ajuda. E eu preciso que você acredite em algo que vai soar impossível. Eu contei a ela tudo. A ligação telefônica ouvida, a medicação, a manipulação financeira, as provas que eu havia reunido. Tatiana ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações. Sua expressão ficou mais séria a cada revelação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Isso é extenso, ela disse finalmente. E se mesmo metade disso for verdade, a senhora está em perigo iminente. Você acredita em mim?
Eu acredito na evidência. Estes registros financeiros, os documentos falsificados, as apólices de seguro, isso não é obra de uma mulher delirante. Isso é uma fraude sofisticada de longo prazo. Ela se inclinou para a frente. Mas, Sra. Salis, mesmo com esta evidência, processar este caso será incrivelmente difícil. Eles construíram uma narrativa muito convincente sobre o seu estado mental. Eu não quero processá-los, eu disse em voz baixa. Eu quero destruí-los. Tatiana levantou uma sobrancelha. Eu não tenho certeza se entendo. Eles passaram meses destruindo sistematicamente minha credibilidade, meus relacionamentos, meu senso de realidade. Eles roubaram meu dinheiro e planejaram meu fim. Aprisioná-los não é suficiente. Eu quero que eles sintam o que eu senti. Eu quero que eles percam tudo como eles planejaram que eu perdesse tudo. Sofia se mexeu desconfortável ao meu lado. Camila, talvez devêssemos nos concentrar apenas em pará-los. Não. Eu me virei para ela e pude vê-la estremecer com o que quer que ela visse nos meus olhos. Eles levaram isso para o lado pessoal, quando decidiram que minha vida valia 7 milhões de reais. Quando Marcos me beijou, de boa noite, enquanto planejava tirar minha vida. Quando Renato, meu próprio meio-irmão, ajudou a falsificar minha assinatura na minha própria ordem de condenação. Eu me virei para Tatiana. Você pode me ajudar ou não? Tatiana ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Uma expressão afiada e predatória que me lembrou de seu pai. Sra. Salis, eu acho que podemos fazer algo melhor do que apenas destruí-los. Eu acho que podemos fazer com que eles se destruam. O plano que Tatiana descreveu era elegante em sua simplicidade e devastador em seu alcance. Usaríamos a própria conspiração deles contra eles, transformando seus planos cuidadosamente traçados nos instrumentos de sua queda. A chave, explicou Tatiana, é que eles pensem que estão no controle. Eles pensam que você está mentalmente instável e fugindo com medo. Vamos deixá-los continuar pensando isso enquanto desmantelamos sistematicamente as vidas deles. A fase 1 já estava em andamento. Enquanto Marcos e Renato me procuravam, Tatiana estava apresentando ordens judiciais de emergência para congelar todas as minhas contas e ativos, usando a evidência de fraude que eu havia reunido. Ela também estava preparando queixas criminais e ações civis que os manteriam em batalhas legais por anos. Mas isso era apenas o começo. Seu meio-irmão Renato trabalha em desenvolvimento imobiliário, certo? Perguntou Tatiana. Sim, ele tem vários projetos importantes em andamento. Projetos que dependem de investidores que valorizam a integridade e a confiança. Como você acha que esses investidores reagiriam se descobrissem que ele esteve envolvido em fraude contra idosos e tentativa de tirar uma vida? Sofia pareceu desconfortável. Isso não é? Quer dizer, estamos falando de destruir os investimentos de pessoas inocentes? Os projetos de Renato são construídos sobre mentiras e dinheiro roubado, eu disse categoricamente. Qualquer investidor que perder dinheiro devido aos crimes dele é uma vítima, não uma baixa da nossa vingança. Tatiana assentiu em aprovação. Exatamente. E Marcos, o escritório de advocacia dele representa vários clientes de alto perfil que estariam muito interessados em saber que o advogado deles vinha falsificando documentos e conspirando para cometer fraude de seguro. Você está falando de acabar com as carreiras deles, disse Sofia. Eles estavam falando de acabar com minha vida, eu respondi. Isso é misericórdia comparado ao que eles planejaram para mim. A fase 2 envolveu o Dr. Freitas. Tatiana tinha contatos no Conselho Regional de Medicina que estariam muito interessados em revisar os prontuários de pacientes dele, especialmente os padrões suspeitos de medicação
e os relacionamentos financeiros com as famílias de certos pacientes. Mas a parte mais importante, disse Tatiana, é que precisamos que eles se incriminem ainda mais. Agora mesmo temos provas de fraude e conspiração, mas precisamos que eles tomem ações que demonstrem claramente a intenção de machucar a senhora. Como fazemos isso? Damos a eles o que eles querem, deixamos que pensem que venceram. O plano exigia que eu desaparecesse completamente por 72 horas, enquanto Tatiana colocava a máquina legal em movimento. Sofia me levou para a casa de campo de sua família nas montanhas, um lugar onde Marcos nunca havia estado e Renato não sabia que existia. Por 3 dias eu vivi como um fantasma, sem telefone, sem internet, sem contato com o mundo exterior. Sofia me trazia suprimentos e atualizações, mas na maior parte do tempo eu me sentava sozinha com meus pensamentos e minha raiva, planejando o que eu diria quando a hora chegasse. No 3º dia, Sofia chegou com notícias. Está funcionando, ela disse, seus olhos brilhando de excitação. Marcos apresentou um boletim de pessoa desaparecida, alegando que você está suicida e perigosa. Renato tem ligado pedindo favores, tentando fazer a polícia priorizar sua busca. E o Dr. Freitas tem preparado uma ordem de detenção psiquiátrica. E o lado legal? Sofia tem estado ocupada. Ela apresentou queixas ao Conselho Regional de Medicina, à Ordem dos Advogados e ao Ministério Público. Ela também tem contatado discretamente os investidores de Renato e os clientes de Marcos, apenas fazendo perguntas inocentes sobre seus relacionamentos. E Sofia sorriu. 3 dos maiores investidores de Renato se retiraram. O escritório de advocacia de Marcos está conduzindo uma investigação interna e a licença médica do Dr. Freitas está sob revisão. Bom, mas não é suficiente. Eles precisam confessar. Eles precisam admitir o que fizeram de uma forma que não possa ser negada nem explicada. Como fazemos isso acontecer? Eu sorri e Sofia deu um passo para trás com a expressão no meu rosto. Damos a eles exatamente o que eles vêm planejando. Vamos simular minha morte. O plano era insano, perigoso e absolutamente perfeito. Sofia tinha um contato no escritório do legista, uma mulher que devia um favor ao pai dela e estava disposta a ajudar a falsificar uma certidão de óbito. Sofia encontraria meu corpo na base de um penhasco perto da cabana, um aparente acidente causado pela minha crise mental. O corpo estaria muito danificado para uma identificação imediata, o que nos daria tempo. Enquanto isso, eu estaria escondida em uma casa segura que Sofia havia arranjado, observando enquanto Marcos e Renato celebravam sua vitória e, inevitavelmente, revelavam o alcance total de seus crimes. Isso é loucura, disse Sofia pela 200ª vez enquanto nos preparávamos. Nada vai dar errado, eu disse, embora meu coração estivesse acelerado. Marcos e Renato pensam que são muito inteligentes, muito cuidadosos, mas estão prestes a cometer o maior erro de suas vidas. Qual é? Eles vão confiar um no outro? O acidente encenado saiu perfeitamente. Sofia ligou para o 190 histérica, relatando que havia encontrado meu carro abandonado perto do penhasco e meu corpo lá embaixo. Os policiais que responderam encontraram a cena exatamente como havíamos arranjado. Minha jaqueta enganchada no galho de uma árvore, minha bolsa espalhada pelas rochas e um corpo que exigiria registros dentários para identificação. Do meu esconderijo na casa segura de Sofia, eu assisti à cobertura das notícias com sombria satisfação. Marcos interpretou o viúvo enlutado com perfeição, dando entrevistas sobre minha luta contra a doença mental e suas tentativas desesperadas de me ajudar. Ela era o amor da minha vida.
ele disse ao repórter, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu gostaria de tê-la salvado. Renato estava mais contido, mas igualmente convincente, falando sobre como a família havia tentado me apoiar durante meu momento difícil após a morte do meu pai. Mas eu sabia que a verdadeira conversa ocorreria quando eles pensassem que ninguém estava olhando. Sofia havia providenciado para que equipamentos de vigilância fossem colocados na casa de Marcos e no escritório de Renato. Nós não tivemos que esperar muito. 2 dias após minha morte, eles se encontraram na casa de Marcos para celebrar. Eu não posso acreditar que realmente funcionou, disse Renato, sua voz clara através dos microfones ocultos. Eu pensei que certamente alguém perceberia que a empurramos para isso. Por favor, zombou Marcos, todo mundo sabe que ela estava mentalmente instável. O acidente era inevitável, nós apenas ajudamos-o a acontecer. Ainda bem, o dinheiro do seguro deve chegar dentro de 1 mês, continuou Renato. 5 milhões mais as propriedades da herança, divididos 50% como concordamos. Na verdade, disse Marcos e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Eu tenho pensado sobre nosso acordo. Houve uma pausa. O que você quer dizer? Bem, eu fiz a maior parte do trabalho. A medicação, a manipulação psicológica, lidar com ela dia após dia. Você apenas ajudou com o lado financeiro. Nós concordamos em 50-50, Marcos. Nós concordamos em muitas coisas. Mas Camila está morta agora e mulheres mortas não têm meio-irmãos. No que diz respeito à lei, eu sou o único herdeiro dela. Eu me inclinei, mal acreditando no que estava ouvindo. Eles já estavam se voltando um contra o outro, exatamente como eu esperava. Seu bastardo! Renato rosnou. Esta foi minha ideia. Eu sou quem descobriu como acessar o fundo fiduciário dela. Eu sou quem encontrou o Dr. Freitas. E eu sou quem se casou com ela. Eu sou quem passou 2 anos fingindo amar uma mulher que eu não suportava. Você tem ideia de como foi exaustivo fingir me importar com os sentimentos dela, o trabalho estúpido dela na galeria de arte, as tentativas patéticas dela de cozinhar? As palavras me atingiram como golpes físicos, embora eu soubesse que elas viriam. Ouvir Marcos descrever nosso casamento como um elaborado engano, ouvir o desprezo em sua voz quando ele falava da vida que havíamos construído juntos, foi quase mais do que eu podia suportar. Mas eu me forcei a continuar ouvindo. Eu ganhei cada centavo desse dinheiro, continuou Marcos, e se você pensa que vai aparecer e levar metade, você está mais delirante do que Camila. Eu vou expor tudo, ameaçou Renato. Eu vou contar à polícia sobre a medicação, sobre o Dr. Freitas, sobre tudo. Marcos riu. Com que provas? Você acha que eu guardei registros das nossas conversas? Você acha que eu deixei um rastro de papel? A única evidência que existia estava no meu computador e eu já a destruí. Meu coração afundou. Se Marcos havia destruído a evidência, então tudo o que eu havia copiado poderia ser inútil. Além disso, continuou Marcos, quem vai acreditar em você? Você é apenas o meio-irmão enlutado tentando tirar proveito da morte da sua irmã? Eu sou o viúvo devastado? Adivinhe qual história o júri achará mais convincente? Bastardo, disse Renato, e eu pude ouvir a raiva aumentando em sua voz. Você acha que pode simplesmente me deixar de fora? Depois de tudo o que eu fiz, eu acho que posso fazer o que eu quiser. Camila está morta, o dinheiro é meu, e você não pode provar o contrário. Houve um som de luta, depois a voz de Renato tensa e zangada. Tire as mãos de mim! Saia da minha casa, disse Marcos friamente. E se você alguma vez me ameaçar de novo, eu vou garantir que a polícia saiba exatamente quem me deu a ideia de drogar minha pobre e doente esposa. Isso não acabou, cuspiu Renato. Sim, acabou. Camila está morta e nossa sociedade também. Não me contate de novo.
Eu ouvi uma porta bater, depois silêncio. Através da transmissão de vigilância, eu vi Marcos servir uma bebida e brindar para o quarto vazio. Para Camila, ele disse com um sorriso cruel: "Obrigado pelos 7 milhões, querida." Eu desliguei a gravação e me recostei. Minhas mãos tremiam de raiva. Sofia, que havia estado ouvindo ao meu lado, já estava ao telefone. "Você pegou tudo isso?" Ela perguntou a quem quer que estivesse do outro lado. "Perfeito. Sim, nós precisaremos de cópias para o Ministério Público." Ela desligou e se virou para mim. "Nós os pegamos, confissões completas, admissões de conspiração. E Marcos acabou de ameaçar Renato com chantagem. Isso é mais do que suficiente para trancá-los os dois por décadas." "Bom," eu disse, mas minha voz soou oca até para meus próprios ouvidos. "Quando nos movemos?" "Amanhã de manhã. A polícia os prenderá simultaneamente e nós divulgaremos sua milagrosa história de sobrevivência à imprensa. Você será a mulher que simulou a própria morte para expor o plano maligno de seu marido." Eu deveria ter me sentido triunfante. Eu deveria ter me sentido vingada. Em vez disso, eu senti apenas um vazio. "Camila!" A voz de Sofia veio de trás de mim. Ela também havia ficado na casa segura, com medo de ir para casa caso Marcos ou Renato tentassem usá-la como alavanca. "Você está bem?" Eu ouvi meu marido descrever todo o nosso casamento como uma mentira. Eu disse em voz baixa. Eu o ouvi rir da minha morte. Eu o ouvi brindar à minha memória enquanto planejava gastar o dinheiro que ele tirou de mim. Eu olhei para ela. Como eu deveria estar bem? Sofia sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. "Você está viva? Tudo o mais nós podemos trabalhar." A operação de prisão aconteceu ao amanhecer. Eu assisti do escritório de Tatiana enquanto a mídia cercava a casa de Marcos e o prédio de apartamentos de Renato. As imagens deles sendo levados algemados deveriam ter sido satisfatórias, mas tudo o que eu senti foi um estranho entorpecimento. "Senhora Salles," a assistente de Tatiana bateu na porta. "A coletiva de imprensa é em 1 hora. A senhora está pronta?" Eu me olhei no espelho. Eu havia perdido peso durante minhas semanas de drogagem, e o estresse dos últimos dias havia deixado olheiras sob meus olhos. Eu parecia uma mulher que havia passado pelo inferno, o que eu presumi que sim. Tão pronta quanto eu estarei. A coletiva de imprensa foi um circo. Repórteres gritavam perguntas sobre como eu havia sobrevivido, por que eu havia simulado minha morte, o que eu havia descoberto sobre o plano do meu marido. Eu respondi a eles mecanicamente, seguindo o roteiro que Tatiana e eu havíamos preparado. Mas quando um repórter perguntou como eu me sentia sobre a traição do meu marido, eu me peguei saindo do roteiro. "Você quer saber como é a sensação?" Eu disse olhando diretamente para a câmera. "É a sensação de descobrir que a pessoa em quem você mais confiava no mundo vinha te destruindo lentamente por meses. É a sensação de aprender que cada 'eu te amo' era uma mentira. Cada beijo era uma atuação. Cada momento de intimidade era apenas ele calculando quanto dinheiro minha morte valeria." A sala ficou em silêncio. "É a sensação de morrer enquanto você ainda está viva." Eu continuei. "Marcos não planejou apenas matar meu corpo. Ele matou minha capacidade de confiar, minha fé no amor, minha crença de que as pessoas mais próximas a mim realmente se importavam se eu vivia ou morria. Pelo menos se ele tivesse me dado um tiro, eu teria morrido acreditando que nosso casamento era real." Eu me levantei, ignorando as tentativas de Tatiana de me fazer sentar. "Mas é isso que Marcos e Renato não contaram," eu disse. Minha voz ficou mais alta. "Eles não contaram com eu ser inteligente o suficiente para descobrir o jogo deles. Eles não contaram com eu ter pessoas que realmente se importavam comigo, como minha cunhada Sofia e minha advogada Tatiana.
e eles definitivamente não contaram com eu estar zangada o suficiente para revidar. Eu me inclinei para os microfones. Para qualquer outra pessoa que esteja passando por algo semelhante, se alguém está tentando convencê-la de que você está louca, se alguém está pressionando você a tomar medicação que você não precisa, se alguém está isolando você do seu sistema de apoio, confie nos seus instintos. Você não é paranoica, você não está delirando e você não está sozinha. Eu saí da coletiva de imprensa sob aplausos estrondosos, mas mal os ouvi. Eu só conseguia pensar em voltar para casa, exceto que eu não tinha mais uma casa. A casa que eu havia dividido com Marcos era agora uma cena de crime, e mesmo que não fosse, eu nunca mais poderia morar lá. O julgamento foi uma sensação midiática. Marcos e Renato tentaram alegar que haviam sido incriminados, que eu, de alguma forma, havia orquestrado um elaborado engano para fazê-los parecer culpados. Mas a evidência era esmagadora. As gravações, os documentos falsificados, o testemunho do Dr. Freitas, que havia mudado de lado e concordou em testemunhar em troca de uma sentença reduzida. Eu testemunhei por 3 dias, guiando o júri através de cada detalhe da conspiração. Eu falei sobre as pílulas que me faziam sentir que estava perdendo a cabeça, sobre as manipulações financeiras que eu havia descoberto, sobre o momento em que eu havia ouvido meu marido planejar tirar minha vida. O advogado de Marcos tentou me pintar como uma mulher vingativa, buscando retribuição contra um homem inocente. Mas as gravações falavam por si. Quando o júri ouviu Marcos brindando a minha morte e se gabando do dinheiro do seguro, vários deles pareciam fisicamente enjoados. O veredito veio após apenas 4 horas de deliberação. Culpados de todas as acusações, Marcos recebeu 25 anos por conspiração para cometer um ato fatal, fraude de seguro e abuso de idosos. Renato recebeu 20 anos por seu papel na conspiração. O Dr. Freitas recebeu 10 anos e perdeu sua licença médica permanentemente. Eu deveria ter me sentido vingada. Eu deveria ter sentido que a justiça havia sido feita. Em vez disso, eu me senti vazia. 6 meses após o julgamento, eu vivia em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, tentando reconstruir uma vida que parecia completamente estranha para mim. As companhias de seguro haviam pago as reivindicações pela minha morte. Depois, processaram para recuperar o dinheiro quando eu apareci viva. Minha herança estava paralisada em procedimentos legais. A galeria de arte havia me despedido durante minha crise de saúde mental e ninguém parecia ansioso para contratar a mulher que havia simulado a própria morte, mesmo que fosse por boas razões. Sofia me visitava regularmente, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Eu não estava melhorando. Se é que estava, eu estava piorando. O entorpecimento que havia começado durante o julgamento havia se espalhado até que eu senti que estava vivendo minha vida através de um vidro grosso, assistindo tudo acontecer com outra pessoa. Você precisa falar com alguém, disse Sofia durante uma de suas visitas. Um terapeuta, um conselheiro, alguém que possa te ajudar a processar o que aconteceu. Eu já tive o suficiente de terapeutas, eu disse categoricamente. O último estava tentando me internar para que meu marido pudesse roubar meu dinheiro. Nem todos os terapeutas são como o Dr. Freitas. Existem pessoas boas por aí, pessoas que realmente querem ajudar. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não conseguia me obrigar a me importar. Qual era o sentido de curar quando tudo o que eu havia acreditado sobre minha vida havia sido uma mentira? Qual era o sentido de seguir em frente
Quando eu não podia confiar no meu próprio julgamento sobre as pessoas, a campainha tocou, interrompendo minha espiral de autocomiseração. Eu não esperava ninguém, e Sofia já estava aqui. Eu olhei pelo olho mágico e vi uma mulher que eu não reconheci, de meia idade, vestida profissionalmente, com olhos gentis e uma expressão paciente. Senhora Salles, meu nome é doutora Júlia Ramos. Eu sou psiquiatra, mas não estou aqui em capacidade profissional. Estou aqui porque eu li sobre o seu caso e queria falar com a senhora sobre algo importante. Eu abri a porta, mas mantive a corrente. Se for sobre tratamento, não. É sobre outras mulheres, mulheres que passaram pelo que a senhora passou. Isso chamou minha atenção. Eu tirei a corrente e a deixei entrar. A doutora Júlia Ramos sentou-se na minha sala e pegou uma pasta. Eu tenho trabalhado com vítimas de abuso psicológico por 15 anos, ela disse. O que aconteceu com a senhora, a drogagem sistemática de suas bebidas, a manipulação financeira, é mais comum do que a senhora pensa. Ela abriu a pasta e me mostrou fotografias, documentos, recortes de imprensa. Estes são apenas do último ano. Mulheres cujos maridos ou membros da família tentaram declará-las incompetentes. Mulheres que foram manipuladas e disseram que estavam loucas. A maioria delas não percebeu a tempo. Eu olhei para as fotos, mulheres de todas as idades, de todas as origens, todas com o mesmo olhar atormentado nos olhos que eu via no meu próprio espelho todas as manhãs. O que aconteceu com elas? Algumas estão em clínicas psiquiátricas fortemente medicadas e incapazes de se defender. Algumas perderam tudo e vivem na pobreza. Algumas... Ela fez uma pausa. Algumas não sobreviveram. O peso do que ela estava dizendo me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que existem outros Marcos por aí? Outros Renatos? Eu estou dizendo que existe toda uma rede de pessoas que se aproveitam de mulheres vulneráveis, especialmente mulheres com dinheiro ou propriedades. Eles usam o sistema de saúde mental como uma arma, transformando médicos, advogados e até mesmo familiares em cúmplices. Sofia se inclinou para a frente. O que podemos fazer a respeito? A doutora Júlia Ramos sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado. É por isso que eu estou aqui. Senhora Salles, a senhora tem algo que essas outras mulheres não têm. A senhora tem provas. A senhora tem evidência. A senhora tem uma história que as pessoas acreditam e, portanto, a senhora tem o poder de expor todo este sistema, de ajudar outras mulheres que estão passando pelo que a senhora passou, de garantir que o que aconteceu com a senhora nunca aconteça com mais ninguém. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, pensando nas mulheres das fotografias, no olhar vazio nos olhos delas que combinava com o meu. O que eu teria que fazer? Conte sua história. Não apenas as partes sensacionalistas que saíram nas notícias, mas a história real, os sinais sutis, a erosão gradual da sua autonomia, a maneira como eles fizeram você duvidar da sua própria sanidade. Ajude outras mulheres a reconhecerem os sinais de alerta antes que seja tarde demais. E você acha que isso ajudaria? Eu acho que poderia salvar vidas. A fundação começou pequena, apenas eu, a doutora Júlia Ramos e Sofia, trabalhando em um escritório alugado no centro. Nós a chamamos de Fundação Camila Salles para a conscientização do abuso psicológico. E nossa missão era simples: educar as mulheres sobre os sinais de alerta da manipulação psicológica sistemática e fornecer recursos para aquelas que suspeitavam que estavam sendo alvo. Os primeiros meses foram difíceis. Eu tive que reviver minha história repetidamente, falando com grupos de apoio e organizações de mulheres, dando entrevistas a jornalistas e pesquisadores.
Cada vez que eu a contava, eu sentia que estava cutucando uma ferida que se recusava a curar. Mas algo estranho começou a acontecer. As mulheres começaram a nos contatar. Mulheres que reconheceram suas próprias experiências na minha história. Mulheres que haviam sido informadas de que eram paranoicas ou delirantes quando suspeitavam que seus entes queridos as estavam manipulando. Havia Margarida, cujo filho vinha aumentando lentamente sua medicação enquanto transferia seus ativos para o nome dele. Havia Luísa, cujo marido a vinha manipulando por anos, fazendo-a acreditar que tinha demência de início precoce para que ele pudesse tomar o controle de seu negócio de sucesso. Havia Joana, cujo padrasto vinha falsificando sua assinatura em documentos legais enquanto sua mãe fingia não ver. Cada história era diferente, mas o padrão era sempre o mesmo: isolamento, medicação, manipulação e abuso financeiro. E em todos os casos a vítima havia sido informada por amigos e familiares bem intencionados de que estavam imaginando coisas, que seus entes queridos nunca as machucariam. A parte mais difícil, Margarida me disse durante uma de nossas reuniões de grupo de apoio, não foi o dinheiro, foi perceber que meu próprio filho me via como nada mais do que uma conta bancária com pernas. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. À medida que a fundação crescia, começamos a desenvolver recursos, checklists de sinais de alerta, guias legais para proteger ativos, redes de médicos e advogados de confiança que entendiam o abuso psicológico. Criamos uma linha direta para mulheres que suspeitavam que estavam sendo manipuladas, atendida por voluntários que haviam passado por experiências semelhantes. Mas a coisa mais importante que fizemos foi ouvir. Nós acreditamos nas mulheres quando elas disseram que algo estava errado, mesmo quando elas ainda não podiam provar. Nós validamos seus instintos e as ajudamos a confiar em si mesmas novamente. 5 anos após a condenação de Marcos, eu me posicionei em frente a um comitê do Congresso Nacional testemunhando sobre a necessidade de legislação federal para combater o abuso psicológico e a exploração financeira de adultos vulneráveis. O sistema atual, eu disse aos legisladores reunidos, trata esses crimes como assuntos civis ou disputas familiares. Mas o que aconteceu comigo e com centenas de outras mulheres não são disputas familiares. São empresas criminosas sofisticadas que destroem vidas e roubam bilhões de reais todos os anos. Eu olhei para os membros do comitê, alguns dos quais estavam fazendo anotações, outros checando seus telefones. Mas alguns estavam realmente ouvindo, e isso foi o suficiente. Os perpetradores contam com nosso silêncio, eu continuei. Eles contam com a vergonha e a dúvida de suas vítimas. Eles contam com um sistema que não leva as mulheres a sério quando elas dizem que algo está errado. Mas nós não estamos mais em silêncio. Nós não estamos envergonhadas e nós não vamos embora. Não. A legislação foi aprovada 6 meses depois. A Lei Camila Salles criou sanções federais para o abuso psicológico em casos que envolviam exploração financeira, estabeleceu fundos para serviços a vítimas e exigiu treinamento para a aplicação da lei e profissionais médicos. Eu deveria ter me sentido triunfante. Eu deveria ter sentido que finalmente havia obtido justiça, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que haviam sido silenciadas, descartadas e disseram que eram loucas. Em vez disso, eu senti algo que não experimentava há anos: paz. A ligação chegou em uma manhã de sexta-feira na primavera. Eu estava no meu escritório na fundação, revisando um arquivo, quando minha assistente bateu na porta. Senhora Salles, há alguém aqui para vê-la. Ela diz que é pessoal.
Eu levantei os olhos para ver uma jovem de 20 e poucos anos, com cabelo escuro e olhos nervosos. Ela me era familiar, mas eu não conseguia. Eu sinto muito por incomodar a senhora, ela disse entrando no meu escritório. Meu nome é Raquel Freitas. Eu sou a filha do Dr. Freitas. O arquivo escorregou das minhas mãos. O Dr. Freitas, o psiquiatra que havia ajudado Marcos em seus planos para acabar comigo, que havia planejado me internar. Ele havia sido libertado da prisão há 6 meses depois de cumprir sua sentença reduzida. Eu sei que a senhora não tem motivos para me ouvir, continuou Raquel rapidamente, vendo minha expressão. Mas eu preciso dizer algo para a senhora sobre meu pai, sobre o que ele está fazendo agora. Eu gesticulei para que ela se sentasse. Meu coração já estava acelerado. O que você quer dizer? Ele está fazendo isso de novo. A mesma coisa que ele fez com a senhora. Ele encontrou novas vítimas, novos parceiros, e desta vez ele está sendo mais cuidadoso. Raquel pegou uma pasta e a colocou na minha mesa. Eu venho observando desde que ele saiu. Eu sei que o que ele fez com a senhora foi imperdoável, mas ele é meu pai e eu esperava que a prisão o tivesse mudado, mas não mudou. Se é que fez alguma coisa, isso o tornou mais inteligente em encobrir seus rastros. Eu abri a pasta e senti o sangue gelar. Havia fotografias de mulheres mais velhas, históricos médicos, documentos financeiros. Era o mesmo padrão que eu havia visto antes. Drogagem sistemática, isolamento, manipulação financeira. Quantas? Perguntei em voz baixa. Pelo menos 6 que eu saiba. Talvez mais. Ele está trabalhando com uma rede agora. Outros médicos, advogados, administradores de casas de repouso, eles estão mirando em viúvas ricas, mulheres com ativos substanciais e sem familiares próximos para protegê-las. Eu estudei as fotografias, vendo minha própria história refletida nos rostos dessas mulheres. A confusão, o medo, a erosão gradual da autonomia delas. Por que você está me contando isso? Por que você não vai para a polícia? O rosto de Raquel se contorceu. Eu tentei, mas ele aprendeu com os erros dele. Tudo parece legítimo no papel. Os medicamentos são receitados para condições válidas. Os arranjos financeiros estão devidamente documentados. A família parece genuinamente preocupada. Sem alguém de dentro, sem provas da conspiração. A polícia pensa que eu sou apenas uma filha tentando causar problemas para o meu pai criminoso. Exatamente. Ela se inclinou para a frente. Mas a senhora o parou antes. A senhora o expôs. Se alguém pode fazer isso de novo, é a senhora. Eu olhei para os arquivos, sentindo o peso familiar da responsabilidade se instalando nos meus ombros. Eu havia construído uma vida boa para mim nos últimos 5 anos. A fundação estava prosperando. Eu havia encontrado a paz. Eu até havia voltado a namorar. Um homem gentil chamado Miguel, que conhecia minha história e me amava de qualquer maneira. Eu poderia ter me afastado disso, deixar outra pessoa lidar. Mas então eu olhei para as fotografias novamente. Os rostos de mulheres que estavam vivendo o que eu havia sobrevivido. Mulheres que talvez não tivessem tanta sorte quanto eu. O que você precisa de mim? Eu perguntei. A investigação levou 8 meses. Trabalhando com Raquel como nossa fonte interna, lentamente construímos um caso contra o Dr. Freitas e sua rede. Era mais sofisticado do que qualquer coisa que Marcos e Renato haviam tentado. Uma operação multiestadual que envolvia dezenas de conspiradores e centenas de vítimas. A parte mais difícil foi assistir acontecer em tempo real, sabendo que as mulheres estavam sendo manipuladas enquanto reuníamos provas. Mas
Tínhamos que ser pacientes. Tínhamos que construir um caso hermético que não pudesse ser descartado ou negociado. A senhora Menezes está piorando, informou Raquel, durante uma de nossas reuniões semanais. Aumentaram a medicação dela de novo e a filha dela está pressionando para ela assinar a procuração. A senhora Menezes era uma das vítimas que estávamos monitorando. Uma viúva de 75 anos com um patrimônio substancial e uma filha que de repente havia se interessado muito pelas finanças de sua mãe depois de conhecer o Dr. Freitas. Quanto tempo nós temos? Eu perguntei. Talvez uma semana. Assim que eles conseguirem a procuração, eles se moverão rapidamente. Eles aprenderam com o seu caso. Eles sabem que não devem se prolongar demais. Eu tomei uma decisão que teria aterrorizado a antiga eu, a mulher que confiava em todos e não questionava nada. Nós entramos antes, hoje à noite, mas nós ainda não temos provas suficientes. Nós temos o suficiente para salvar a senhora Menezes e, às vezes, isso tem que ser suficiente. A batida aconteceu ao amanhecer. Agentes federais, coordenados pela Unidade de Crimes do Colarinho Branco da Polícia Federal, atingiram 12 locais simultaneamente: o consultório do Dr. Freitas, as casas de repouso, os escritórios de advocacia, os lares dos conspiradores. Eu estava lá quando o Sr. Dr. Freitas foi preso. Ele parecia mais velho, mais frágil do que eu me lembrava, mas seus olhos ainda tinham a mesma astúcia fria que havia me congelado anos atrás. Sra. Sayles, ele disse enquanto era levado algemado, eu deveria ter sabido que a senhora estaria por trás disso. O senhor deveria ter ficado na prisão, eu respondi. Ou melhor ainda, o senhor deveria ter encontrado uma linha de trabalho diferente. Ele sorriu, uma expressão que me fez sentir calafrios. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Você acha que isso muda alguma coisa? Existem dezenas de operações como esta, centenas de médicos e advogados que sabem o quão lucrativas mulheres vulneráveis podem ser. Você não pode pará-los todos. Talvez não, eu disse, mas eu posso parar o senhor e isso é o suficiente por hoje. O julgamento foi ainda maior do que o de Marcos e Renato. A mídia o chamou de Conspiração Freitas e expôs uma rede de corrupção que atingia algumas das instituições mais respeitadas do país. O Dr. Freitas recebeu prisão perpétua desta vez. Seus co-conspiradores receberam sentenças que variavam de 10 a 30 anos. As casas de repouso foram fechadas, os advogados foram desabilitados e as vítimas, aquelas que ainda estavam vivas, começaram o longo processo de recuperar suas vidas e seus ativos. Mas o resultado mais importante não foram as condenações ou as sentenças. Foi a conversa que se seguiu. De repente, todo o mundo estava falando sobre abuso psicológico, sobre a vulnerabilidade de mulheres mais velhas, sobre os sistemas que não as protegiam. As faculdades de medicina começaram a exigir cursos sobre o reconhecimento do abuso. As agências de aplicação da lei desenvolveram novos protocolos para investigar esses crimes. E o mais importante, as mulheres começaram a falar. A linha direta da Fundação foi inundada com ligações de mulheres que haviam reconhecido os sinais de alerta em suas próprias vidas, que confiaram em seus instintos em vez de descartá-los como paranoia. Nós impedimos que dezenas de casos chegassem ao ponto que o meu chegou, ajudando as mulheres a escapar antes que perdessem tudo. Você mudou o mundo, Miguel me disse uma tarde, enquanto estávamos sentados na varanda da casa que havíamos comprado juntos. Um lugar pequeno, com um jardim, onde eu podia cultivar as flores que eu sempre amei, mas para as quais eu nunca tive tempo durante meu casamento com Marcos. Eu mudei uma pequena parte, eu corrigi. Ainda há muito trabalho a ser feito. Sempre haverá,
Mas isso não diminui o que você alcançou. Eu me recostei nele, sentindo o calor sólido de sua presença. Miguel não era nada como Marcos. Ele era honesto, onde Marcos havia sido enganador, compreensivo, onde Marcos havia sido manipulador, genuíno, onde Marcos havia sido calculista. Levei anos para confiar novamente, para acreditar que alguém poderia me amar sem querer me destruir. Você alguma vez se arrepende? Ele perguntou. De ter lutado em vez de apenas ter se afastado? Eu pensei sobre isso por um momento, assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. Não, eu disse finalmente. Marcos e Renato tiraram 2 anos da minha vida, mas eles também me deram algo. Eles me deram um propósito. Eles me mostraram que eu era mais forte do que eu jamais soube. E o Dr. Freitas? O Dr. Freitas me lembrou que a luta não acabou, que sempre haverá predadores procurando por presas vulneráveis, mas também haverá pessoas dispostas a enfrentá-los. 10 anos após aquele telefonema que mudou tudo, eu me posicionei em frente a outro comitê do Congresso, desta vez testemunhando sobre o sucesso da Lei Camila Salles e a necessidade de proteções expandidas. Quando eu contei minha história pela primeira vez, eu disse olhando para os legisladores reunidos: eu era apenas uma mulher tentando expor os homens que tentaram me destruir. Eu nunca imaginei que isso se tornaria um movimento. As estatísticas eram surpreendentes. Na década desde a aprovação da lei, os processos por abuso psicológico haviam aumentado em 400%. A Fundação havia ajudado mais de 10.000 mulheres a escapar de situações de abuso. A linha direta havia recebido mais de 50.000 ligações, mas os números que mais importavam para mim eram menores, mais pessoais. 6 mulheres que haviam ligado para a nossa linha direta haviam evitado ser drogadas por familiares suspeitos. 12 mulheres mais velhas haviam sido resgatadas de casas de repouso fraudulentas. 37 mulheres haviam conseguido evitar tentativas de serem declaradas incompetentes. Cada uma era uma vitória. Cada uma era uma vida salva. Os predadores ainda estão por aí, eu continuei. Eles estão se adaptando, encontrando novas maneiras de explorar mulheres vulneráveis. Mas nós também estamos nos adaptando. Nós ouvimos quando as mulheres dizem que algo está errado. Nós acreditamos nelas quando elas denunciam abusos, e nós revidamos. Eu fiz uma pausa pensando em todas as mulheres que haviam compartilhado suas histórias comigo ao longo dos anos. Todas as sobreviventes que haviam encontrado a coragem para falar. 10 anos atrás, eu era uma mulher que confiava em todos e não questionava nada. Eu acreditava que as pessoas que alegavam me amar nunca me machucariam. Eu estava errada sobre isso e quase me custou tudo. Eu olhei diretamente para a câmera, sabendo que em algum lugar as mulheres que estavam passando pelo que eu havia sobrevivido estavam assistindo. Mas eu aprendi algo importante. Estar errada sobre as pessoas não te torna fraca, estúpida ou ingênua. Isso te torna humana. E ser humana significa que você merece ser tratada com dignidade e respeito, não manipulada e explorada. Eu respirei fundo, sentindo o peso de tudo o que eu havia passado, tudo o que eu havia aprendido, tudo o que eu havia construído das cinzas do meu casamento destruído. Para qualquer mulher que esteja assistindo isso e suspeite que algo está errado em sua vida, a quem disseram que é paranoica, delirante ou que está imaginando coisas, confie em si mesma. Seus instintos são válidos, suas preocupações são reais. E você não está sozinha. Eu sorri, pensando na fundação, na rede de sobreviventes e defensores que havíamos construído, nas mulheres que estavam encontrando suas vozes e sua força. Nós estamos aqui,
Nós ouvimos e nós não vamos embora. A carta chegou em uma terça-feira, 15 anos após a condenação de Marcos. Eu estava no meu escritório na nova sede da fundação. Um lindo prédio no centro que abrigava não apenas nossa organização, mas uma dúzia de outros grupos que trabalhavam para proteger adultos vulneráveis. O endereço do remetente fez minhas mãos tremerem. Marcos Salles, Penitenciária Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu olhei para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Marcos havia tentado me contatar várias vezes ao longo dos anos. Cartas que eu havia jogado fora sem ler. Ligações telefônicas que eu havia me recusado a aceitar. Mas algo nesta parecia diferente. Dentro estava: Camila, eu sei que você provavelmente não vai ler isso, e eu não te culpo. Eu sei que eu não tenho o direito de te contatar ou de te pedir qualquer coisa, mas eu estou morrendo, e há coisas que eu preciso dizer. Eu tenho câncer de pâncreas. Os médicos dizem que me restam talvez 7 meses. Eu passei os últimos 15 anos na prisão, pensando no que eu fiz com você. E eu preciso que você saiba que agora eu entendo o quão errado eu estava. Eu não posso desfazer o que eu fiz. Eu não posso te devolver a confiança que eu destruí ou os anos que eu roubei. Eu não posso trazer de volta a mulher que você era antes de eu te quebrar, mas eu posso te dizer a verdade, finalmente e completamente. Eu nunca te amei. Eu me casei com você pelo seu dinheiro, e eu fiquei com você pelo seu dinheiro, e eu planejei te matar pelo seu dinheiro. Cada beijo foi uma mentira. Cada eu te amo foi uma atuação. Cada momento do nosso casamento fui eu calculando quanto você valia para mim. Mas é isso que eu não entendi na época. Você valia muito mais do que o dinheiro. Você era gentil, confiante e generosa. E em vez de valorizar essas qualidades, eu as explorei. Você merecia um marido que te protegesse, não um que te destruísse. Eu vi as notícias ao longo dos anos. Eu vi o que você construiu, as mulheres que você ajudou, as vidas que você salvou. Você pegou o pior que aconteceu com você e transformou em algo bonito. Você usou minha traição para proteger outras mulheres de homens como eu. Eu não espero perdão. Eu não o mereço. Mas eu queria que você soubesse que, embora eu nunca tenha te amado como você merecia, eu respeito quem você se tornou. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais corajosa do que eu jamais fui, melhor do que eu jamais fui. Eu sinto muito, Camila, por tudo, por cada mentira, cada manipulação, cada momento de dor que eu te causei. Sinto muito por eu não ter sido o homem com quem você pensou que se casou. Sinto muito por eu não ter sido o homem que você merecia. Eu espero que você seja feliz. Eu espero que você tenha encontrado alguém que te ame como você deve ser amada. Eu espero que você tenha encontrado a paz. Marcos, eu li a carta 2 vezes. Depois a deixei na minha mesa e olhei pela janela para a cidade abaixo. Em algum lugar, as mulheres estavam vivendo suas vidas, confiando em seus parceiros, acreditando no amor. Algumas delas seriam traídas como eu, mas mais delas seriam protegidas graças ao trabalho que havíamos feito, graças às conversas que havíamos iniciado, graças aos sistemas que havíamos mudado. Eu pensei na mulher que eu havia sido 15 anos atrás, confiante, ingênua, vulnerável. Ela se foi, destruída pela traição de Marcos tão certamente quanto se ele a tivesse matado. Mas de suas cinzas havia surgido alguém mais forte, alguém que podia proteger os outros dos predadores que viam a vulnerabilidade
como uma oportunidade. Eu peguei meu telefone e liguei para Miguel. Como foi seu dia? Ele perguntou, sua voz calorosa com o afeto genuíno que eu havia aprendido a reconhecer e confiar. Complicado, eu disse, mas bom, e o seu? Melhor agora que estou falando com você. Eu sorri, sentindo o calor familiar que vinha de ser amada por alguém que me via como mais do que uma conta bancária, mais do que um alvo, mais do que um meio para um fim. Eu te amo, eu disse, e eu senti isso completamente. Eu também te amo. Ele respondeu, e eu sabia que ele também sentia isso. Depois de desligar, eu peguei a carta de Marcos e a enfiei no triturador ao lado da minha mesa. Depois abri meu laptop e comecei a trabalhar no meu discurso para a conferência de amanhã. Uma reunião de defensores, sobreviventes e funcionários de aplicação da lei de todo mundo. Todos trabalhando para proteger adultos vulneráveis da exploração. O título da minha apresentação era De Vítima a Vencedora. Como a traição pode se tornar propósito. Eu tinha uma história para contar, mulheres para proteger e um mundo para mudar. Marcos estava morrendo na prisão, sozinho e esquecido. Eu vivia em liberdade, cercada de amor e propósito. No final, essa foi justiça suficiente.